A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa noite, meus irmãos. Como vocês? Como é que vocês... Como é que se encontram os meus amigos, os meus irmãos nessa noite? Se encontram bem vocês, cada um de vocês? Vocês estão bem? Eu fico grato ao Senhor, tá? Por mais um dia, por mais uma aula abençoada, a qual o Senhor vai nos adquirir nessa noite. Um estudo sobre as 10 virgens. Ok? Que Deus possa abençoar todos nessa noite, tá? Nessa live, nesse estudo. Ok? Está aí nessa noite nos acompanhando nosso amigo Ramon Monteiro. Deus te abençoe, meu amigo. Está também o nosso amigo também Andrei Reis. Deus te abençoe, meu amigo. Está também meu amigo também Joel. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, tá? Que se encontra comigo aí nessa live. Tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe o ministério de cada um dos meus irmãos. Ok? Vamos começar o nosso estudo. Só que antes do nosso estudo, vamos louvar 3 louvores da harpa. Amém? Vamos orar primeiro e depois vamos louvar os louvores da harpa. Ok, povo? Vamos orar nessa noite. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia. Ó Pai, por mais uma aula. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas mentes neste exato momento. Ó Pai, que essa aula, meu Pai, possa ser rica, ó Pai, de conhecimento. Ó Pai, que o Senhor possa iluminar a mente, ó Pai, de cada um, ó Pai, nessa noite, ó Pai. E que o Teu santo nome, ó Pai, possa ser glorificado, Pai, nessa noite. Ó Pai, que o Senhor possa iluminar a mente, ó Pai, dos meus irmãos, ó Pai, nessa noite também. Ó Pai, aqueles, ó Pai, que precisam, que necessitam mais de Ti. Que o Senhor possa estruturar nessa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, abrir o coração de cada um. E que todos nessa noite, ó Pai, possa guardar cada palavra, cada versículo, ó Pai, que vai ser citado na tauba, meu Pai, de cada coração nessa noite. Que a Tua presença possa ser real na minha casa. Que a Tua presença possa ser real na casa, Pai, dos meus irmãos, ó Pai, nessa noite. Seja, Pai, com cada um nessa noite e com essa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar 3 louvores da harpa, meus irmãos. Aqueles que estão chegando nessa live, nessa noite, hoje o estudo será sobre as 10 virgens. Ok? Vamos louvar 3 louvores da harpa cristã. Vamos louvar o número 15, louvor que eu gosto demais da harpa cristã. Número 15 da harpa cristã. Vamos louvar comigo nessa noite. O qual cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas foi na cruz,
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei, mas foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Mas foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos louvar, irmãos, o número 3 da harpa cristã também. Amém? Vamos louvar o número 3 da harpa cristã. Você que tem a sua harpa cristã, acompanha comigo. Nós acabamos de louvar o número 15 da harpa cristã. E agora vamos louvar agora o número 3 da harpa cristã. Então não pode, daqui a pouco nós chegamos no nosso estudo. Tá bom? Vamos lá. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. O meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, oh, glória, oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo Israel
israelita com Jesus se consentar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando nessa live aí, hoje o estudo será sobre as 10 virgens, ok? Só que antes de nós começarmos nosso estudo sobre as 10 virgens, nós estaremos primeiro louvando, tá ok? Os louvores da harpa cristã, tá bom? Vamos louvar o 305 da harpa cristã nessa noite. Está também, me acompanha também a minha bênção Lília. Deus te abençoe, tá, minha preta? Deus te abençoe, cara de amar a tua vida e o teu ministério. Tá, vamos louvar comigo o 305 da harpa cristã, ok? Você que tem a sua harpa, acompanha comigo e vamos louvar. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temi, mas combati até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de
receber lauréis como galardão. Aleluia! Amém? Louvado em nome do Senhor Jesus. Acabamos de louvar os nossos 3 louvores da harpa cristã. Você que está nos acompanhando nessa live, hoje o estudo será sobre as 10 virgens, ok? De Mateus capítulo 25. Ok, meus irmãos? Aqueles que puderem compartilhar essa live, por favor, compartilhe. Ok? Para todos nós estamos participando dessa aula, ok? E que todos possam sair nessa noite bem estruturados e sabendo que a aula vai ser abençoada, ok? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aquele que tiver a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, por favor. E vamos acompanhar junto comigo nessa aula. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Ok? Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, você que se encontra nesse sofá, você que se encontra nessa cama, você que se encontra nessa sala aí com a sua Bíblia, vamos acompanhar todos juntos nessa aula. Pega a sua Bíblia, por favor, o seu exemplar, e abra, por favor, lá em Mateus, do seu capítulo 25. Ok? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Aqueles que puderem também, peguem, caneta e peguem, um caderno, ok? Em folha em branca para poder anotar os versículos, ok? Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, do seu capítulo 25, ok? E vamos começar a ler, para nós ganhar tempo. Você que está com sua Bíblia Sagrada, vamos acompanhar todos juntos em Mateus capítulo 25, no seu versículo 1, ok? Vamos ler. Olha o que diz. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mais uma vez, Mateus capítulo 25, do seu versículo 1, olha o que diz. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Irmãos, para começar aqui, em Mateus capítulo 25, nós observamos que isso aqui é uma parábola, tá? Todas as parábolas de Cristo ele não menciona nome, ok? Agora, quando você vai ler lá em Lucas, no seu capítulo 16, você vai observar que Cristo ele vai mencionar nome em uma parábola do rico e o Lázaro. Quando ele menciona nome, é porque Cristo está colocando o nome de pessoa. Ele vai mencionar o rico e Lázaro. Lázaro é o nome, ok? Então, não só essa parábola do rico e Lázaro, que ali Cristo ele mostra uma verdade complexa ali, de algo que aconteceu. Agora, todas as parábolas de Cristo, quando ele não menciona nome, aqui ele está querendo mostrar, tá, para o povo daquela época, não só para o povo daquela época, mas para nós também nos dias atuais, como igreja, uma verdade complexa, tá bom? Só que o que acontece aqui em Mateus do seu capítulo 25? Há muitos teólogos que defendem, irmãos, essa parábola de Mateus capítulo 25, há teólogos que defendem que essa parábola aqui está se falando de judeus e gentios, tá ok? Há teólogos, mais uma vez, que defendem que essa parábola aqui de Mateus, do seu capítulo 25, está se falando de judeus e de gentios. Só que quem são esses gentios? Esses gentios aqui é a igreja de Cristo. Mas o porquê que muitos teólogos defendem nessa tese?
Eles defendem porque quando Cristo veio para os seus não receberam. Então todos nós sabemos, todos nós leitores da palavra do Senhor Jesus, sabemos que quando Cristo veio para os seus, na realidade ele veio para os judeus. Só que os judeus não receberam Cristo, porque os judeus até hoje, tá? Lá em Israel, os judeus ortodoxos, eles até hoje, eles esperam pelo Messias, ok? Só que nós, como igreja, louvamos ao Senhor, porque graças a Deus, muitos judeus estão se entregando para o cristianismo, tá ok? Estão se entregando para Jesus. Só que os judeus ortodoxos foram esses que não receberam Cristo como o Messias. Então, por isso que há teólogos que defendem, tá ok? Que essa parábola aqui está se mencionando para judeus e para a igreja. Então, quando os judeus ortodoxos não o recebem Cristo como o Messias, a igreja, então, recebe Cristo como Messias. Ok? Entenderam isso aqui? Se não entenderam, pode colocar no comentário aí. Irmão Jonathan, não consegui entender. Ok? Para aqueles que estão chegando nessa live aqui, hoje o estudo é sobre as 10 virgens. Então nós acabamos de ler aqui, em Mateus, do seu capítulo 25, do seu versículo 1, que diz bem assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, mais uma vez aqui há teólogos, como eu tinha falado aqui outrora, há teólogos que defendem que essa parábola aqui das 10 virgens está se mencionando 5 que eram judeus e 5 que eram os gentios, que era a igreja. Só que os teólogos que defendem nessa tese aqui, eles estão defendendo que os gentios aqui são as prudentes. Então a igreja aqui são as prudentes. E os judeus aqui são as loucas. Mas o porquê dessa comparação? É o porquê que a igreja, então, a igreja recebe Cristo como Messias. Tá ok? Então os judeus, por eles não receberem Cristo como o Messias, eles vão ser apresentados aqui nessa parábola como as loucas. Entenderam? Só que todos nós já ouvimos pregadores, né, pregar sobre essa parábola aqui, e pregadores aqui falar que essas 10 virgens aqui são a própria igreja. Só que muitos pregadores falam que 5 são prudentes e 5 são loucas. Só que eles falam que essas todas aqui são a própria igreja. Eles falam que aqueles que estiverem certo vai subir, e aqueles que estiveram errada, aqueles que não levaram o evangelho a sério, vai ficar. Tá? Então muitos defendem nessa tese também. Tá ok? Só que eu, Jonathan, eu também defendo também na tese de quê? Na tese que essa parábola aqui está se mencionando, escute bem, está se mencionando para judeus e para igreja, ok? Eu não sei como que você interpreta essa parábola, só que ao meu cuidado da leitura, no meu estudo, eu também entendo aqui que essa parábola aqui está se relatando aqui para judeus e para a igreja, para os gentios, tá? Nós somos a igreja, tá? Então o que acontece então aqui? Quando os judeus não recebem Cristo como Messias, o que vai acontecer? Porque na realidade, quem é que tinha essa missão de pregar o evangelho não era a igreja, tá ok? Quem tinha essa missão de pregar o evangelho para nós era os gentios. Era os judeus que teria essa missão de pregar o evangelho. Só que os judeus não vão receber Cristo como Messias. Então o que Cristo vai fazer? Ele vai levantar os 12 apóstolos. Tá ok? Quando ele levanta os 12 apóstolos, ele já está levantando a sua igreja.
Entendeu? Então, quando ele levanta a sua igreja, o que Cristo vai dar para a sua igreja? Vai dar poder para a igreja. Vai dar autoridade para a igreja. Tá entendendo? Só que essa igreja agora vai ser confirmada em Atos do seu capítulo 2. Em Atos do seu capítulo 2, a igreja é confirmada com o batismo do Espírito Santo. Tá ok? Então a igreja ela começa a crescer. Tá ok? Então, essa parábola aqui das 10 virgens, Jonathan, eu acredito que essa parábola das 10 virgens são mencionadas para judeus e para a igreja. Então, os judeus aqui, que está se relatando aqui nessa parábola aqui, os judeus são as loucas, tá ok? E a igreja aqui são as prudentes. Mas o porquê? Porque os judeus não receberam Cristo como Messias. E a igreja o recebe Cristo como Messias. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso aí? Qualquer dúvida pode falar aí no comentário, tá? Para nós poder tirarmos essa dúvida aqui. Tá ok? Só que tem muitos pregadores. Tá entendendo, irmãos? Então, só que eu respeito, Jonathan, eu respeito os pregadores, irmãos que pregam e falam que aqui essa parábola só está mencionando só para a igreja. Eu respeito, tá? Eu não sou contra, eu respeito. Tá bom? Porque cada um tem o seu raciocínio. Tá bom? Cada um usa a sua hermenêutica. Entendeu? Então eu respeito quando os pregadores falam que essa parábola aqui é só para a igreja. Tá entendendo? Eu respeito cada um deles. Só que eu, Jonathan Gonçalves, eu entendo aqui que essa parábola aqui está se relatando para judeus e para a igreja. Os judeus aqui são as loucas. Por que os judeus são as loucas? Porque os judeus não receberam Cristo como Messias. Tá entendendo isso aqui? Já a igreja recebe Cristo como Messias. E a igreja então vai dar continuidade. Porque, como eu tinha falado outrora, a obrigação aqui, na realidade, quem que teria que pregar o evangelho era os judeus. Tá ok? Só que os judeus não receberam Cristo como Messias. Porque os judeus ortodoxos, até hoje, eles esperam o Messias. Só que a igreja, aleluia, já sabe muito bem que o Messias já veio. E o Messias está no céu. E Jesus de Nazaré voltará para poder buscar a tua igreja. Tá ok? Então, pelos judeus ortodoxos não receber Cristo como Messias, então o que Cristo vai fazer? Ele levanta os 12 apóstolos. Ele levanta a sua igreja. Então ele dá poder para a igreja, dá autoridade para a igreja. Tá? E lá em Atos capítulo 2, ele confirma a igreja com o batismo do Espírito Santo. Então quando você vai ler lá em Marcos, do seu capítulo 16, do seu versículo 15, ele diz bem claro: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você pode observar que ele está falando para a igreja. Tá entendendo? Em Marcos capítulo 16, do seu versículo 15, ele está falando para a igreja: olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No seu verso 16 diz bem claro: quem crê e for batizado será salvo, mas quem porém não crê será condenado. Olha só no versículo 17 de Marcos 16, 17. Diz bem assim: e estes sinais seguirão ao quem crer em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão serpente. E se beberem algo mortífera, não lhe fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só a autoridade que Cristo dá para a igreja. Tá ok? Então outra coisa aqui, quando eu falo igreja, porque tem muita gente que infelizmente valoriza templo. Tá ok? Tem muita gente que valoriza 4 paredes. Tá ok? Sabe de uma coisa? Quando Cristo arrebatar a igreja, ele não vai arrebatar o templo. Tá ok? Ele não vai arrebatar as 4 paredes. Cristo vai arrebatar eu e você. Nós somos a igreja. Tá ok? Nós somos a igreja de Cristo. Tá ok? Então aqui, no capítulo 25 do seu versículo 1, essa parábola aqui está se relatando aqui, ó, de 2 classes. A classe aqui é de prudente e a outra classe aqui é de loucas. Então a classe de prudente aqui são a igreja. Tá? É a igreja. A outra classe aqui, de louca aqui, é os judeus. Tá entendendo? Então o que acontece?
Então, diz bem assim no capítulo 25 do seu versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tá? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Olha que coisa interessante aqui. Você pode observar que em nenhum momento você vai ver que os fariseus queriam aprender com Cristo. Por quê? Porque os fariseus são judeus. Tá entendendo? Por que os fariseus não queriam aprender com Cristo? Os fariseus, eles sempre queriam pegar Cristo em ato, em erro na lei. Tá entendendo? Por quê? Porque, aleluia, porque olha que coisa maravilhosa. Porque na realidade, os judeus ortodoxos, eles estão apegados na lei mosaica, na lei de Moisés até hoje. Tá entendendo? Por isso que eles não receberam Cristo, porque eles até hoje, eles esperam pelo Messias. Só que lá em Deuteronômio, do seu capítulo 18, do seu versículo 18, diz bem assim: eis que suscitaria um profeta como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele falará tudo o que eu ordenar. Essa profecia aqui, que Deus está falando para Moisés, é a respeito do próprio Cristo. Ele viria na terra. Só que os judeus não entenderam essa profecia. Tá entendendo? Os judeus até hoje não entenderam as profecias bíblicas, por causa que os judeus ortodoxos, na realidade, eles acharam que o Messias iria ser um Messias poderoso, um Messias político, o Messias queria acabar com o Império de Roma. Entendeu? Só que quando eles observaram que esse Messias veio um Messias humilde, eles então de imediato rejeitaram. Entendeu? Por causa que eles até hoje, os judeus ortodoxos, mais uma vez, aqui estão chegando nessa live aí, hoje eu estudo sobre as 10 virgens. Então o que acontece? Então os judeus ortodoxos, eles até hoje, eles esperam pelo Messias. Só que a igreja já sabe muito bem que o Messias já veio. Tá entendendo? Só que o porquê, Jonathan? Por que os judeus não receberam Cristo? Não receberam Cristo, não entenderam que Cristo era o Messias. Por causa que eles achavam que o Messias iria ser um Messias político. Tá entendendo? O Messias queria vir acabar com o Império de Roma. O Messias queria vir acabar com o sofrimento, tá? Porque naquela época os judeus estavam sendo praticamente escravizados por Roma. Tá entendendo? Então por isso, quando eles observaram que Jesus veio humilde, não veio poderoso, então eles abandonam. Eles não querem receber. Tá entendendo isso aqui? Então por isso que tem essa comparação. Quando os judeus ortodoxos não recebem, Cristo ele prepara os 12 apóstolos. Cristo, então, ele prepara a sua igreja. Tá ok? Então, quando ele prepara a sua igreja, ele dá poder, autoridade. Tá ok? E lá em Atos capítulo 2, ele confirma a igreja. Tá bom? Então, no capítulo 25 do seu versículo 1, vocês entenderam essa comparação de judeus e igreja? Conseguiram entender essa comparação aí? Você que está entendendo, por favor, comente aí, por favor. Ok? Vamos lá. Vamos adiante. Só que, irmão Jonathan, o que é uma parábola? Você falou isso, só que eu não entendi o que é a parábola. Vamos lá, o que é a parábola? Parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Tá entendendo? Então, na época de Jesus, era notório falar por parábolas. Tá bom? Jesus, então, ensinava por parábolas os seus discípulos o evangelho. Tá ok? Só que aqueles que vinham até Cristo, eles entendiam as parábolas de Cristo. Só que os fariseus, eles não entendiam as parábolas de Cristo. Então, Diogo, me prova, por favor, se Cristo de fato ele teria que vir falar por parábolas. Abra, por favor, lá a sua Bíblia, lá em Salmos, do seu número 78, do seu verso 2. Olha só o que o salmista vai profetizar a respeito de Cristo aqui nessa parábola aqui, ó. Salmo 78, do seu verso 2. Olha o que diz:
Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Mais uma vez, Salmo 78, do seu verso 2. Isso aqui é o Antigo Testamento, tá? Isso aqui vai ser profetizado como que o Messias iria vir falando por parábolas para os seus. Então olha só, Salmo 78, verso 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então, quando Cristo ele começou a falar por parábolas, aqueles que vieram ter com ele, a multidão que vieram ter com ele, entendiam as parábolas de Cristo. Entendeu? Então, Cristo ele fazia comparação de algo para ele poder emendar em uma parábola. Mas ele queria mostrar para os seus ouvintes a verdade. Tá entendendo? Só que certa vez a Bíblia diz bem claro que um dos seus discípulos não entenderam aquelas parábolas de Cristo. Então a multidão entendia a parábola, só que quando os discípulos de Cristo não entendiam a parábola, Cristo então de imediato ele ensinava os seus 12 apóstolos a entender a parábola. Tá entendendo? Então naquela época era notório falar por parábolas. Então Cristo ele falava por parábolas para os seus, aqueles que o recebiam ele, aqueles que vinham receber Cristo, aqueles que vinham aceitar Cristo, entendiam as parábolas de Cristo. Tá ok? Então, vamos lá. Mateus capítulo 25, do seu versículo 2, olha o que diz. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Ó, do seu verso 2, do seu Mateus capítulo 25, do seu versículo 2. No seu capítulo 25, do seu versículo 1, vocês entenderam a comparação de judeus e igreja? Entenderam? Só que no versículo 2 é que diz: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mais uma vez aqui, comparando aquilo que eu tinha falado sobre judeus e igreja. Só que observa só algo que me chama a atenção. Segundo a história judaica, era costume dos noivos e tarde da noite visitar a sua noiva. Só que quando o seu noivo ia tarde da noite visitar a sua noiva, o que eles faziam? Eles convidavam os seus amigos para ir junto com ele até a casa da sua noiva. Só que era tarde da noite. Tá entendendo? Na cultura judaica. Aí na cultura judaica diz bem claro que quando as damas de honra via que o noivo da sua dama estava se aproximando, o que ela fazia? De imediato, as damas de honra preparavam a noiva, e nisso que preparava a noiva, o que ela dava para a noiva? De imediato ela pegava uma lamparina, acendia aquela lamparina, e quando acendia aquela lamparina, a noiva ia ao encontro do noivo dela, mas ela ia iluminando o caminho com aquela lamparina. Tá entendendo? E quando ela ia ao encontro do seu noivo, ela pegava na mão do noivo e levava até a casa dela. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma comparação que eu entendo que todos nós como igreja, nós devemos andar em santidade com o noivo. Tá entendendo? Nós como igreja, nós devemos sempre convidar o noivo para dentro da nossa casa. Tá entendendo? Que coisa maravilhosa. Não tem como a igreja receber poder se a igreja não convida o noivo para dentro da sua casa. Tá entendendo? Porque na realidade muitas pessoas se apegam em 4 paredes, mas na realidade não é 4 paredes que é a igreja. A igreja somos eu e você. Tá entendendo? E a Bíblia diz bem claro que o Espírito Santo habita não no templo, habita em nós. Tá entendendo? Nós somos o templo do Espírito Santo.
Tá entendendo? O Senhor vai arrebatar essa igreja aqui, ó. Que é eu e você. Então, mais uma vez, olha só que comparação maravilhosa. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Você observa que quando Cristo ele prepara a sua igreja, você observa bem claro que a igreja ela foi sempre perseguida. Aleluia! E na realidade ela foi sempre perseguida pelos seus próprios irmãos. E quais eram os seus próprios irmãos? Judeus. Tá entendendo? Os próprios judeus maltratavam a própria igreja. Tá entendendo? É o que me chama mais atenção aqui, coisa maravilhosa, para comprovar isso aqui mais. Você observa bem claro que quando Cristo foi crucificado, vocês observam que os próprios judeus apedrejaram. Os próprios judeus o crucificaram Cristo. Só que a igreja, na realidade, não estava crucificando Cristo. A igreja, na realidade, estava ali, ó, clamando. A igreja, na realidade, você observa bem claro que João estava ao pé da cruz. João ali está sendo simbolizado como igreja. Tá entendendo? João está sendo simbolizado como igreja. Pedro, que tinha negado, está na casa. Tá entendendo? Pedro que tinha negado Cristo está dentro de casa chorando e se humilhando. Tá entendendo? E entre outros 11 apóstolos. Só que quando Cristo agora ele ressuscita ao terceiro dia, você observa bem claro que Cristo ele vai falar só vai até Pedro. Por que ele chama vai até Pedro? Porque ele sabia bem claro que Pedro praticamente ele iria vir preparando a igreja ali. Ele iria vindo apacentando a igreja de Cristo ali. Tá entendendo? Então os próprios judeus, eles apedrejam Cristo. Eles não querem receber Cristo. Por quê? Porque eles achavam que Jesus iria vir em Jesus um poderoso, um Messias poderoso e político. Só que na verdade Cristo não veio assim, poderoso e político. Ele veio humilde. Tá entendendo? Montado em um jumentil de paz. Tá entendendo? Ele veio sempre humilde, só que os judeus não entenderam isso. Então, o que acontece aqui? 5 delas eram prudentes. E 5 delas aqui eram loucas. Essas loucas aqui é o próprio judeus. As prudentes aqui é a própria igreja. A igreja ela sempre foi perseguida. Tá entendendo? A igreja ela sempre foi perseguida. E os nossos irmãos, como igreja, eles foram humilhados. Tá? A igreja, vocês observam aqui, ó, Nero perseguiu a igreja. Nero, ele sentenciou a igreja. Nero, ele crucificou Pedro. E Pedro, por ver aquela cruz, Pedro vai dizer bem claro, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Então Nero crucifica Pedro. Para você observar como que a igreja foi perseguida. Por quê? Porque a igreja proclamou o evangelho. Tá entendendo? Você vê o apóstolo Paulo. Nossa, Paulo, quem mais plantou a igreja. Então Paulo, por ele também ter pregado o evangelho e ter ganhado muitas almas, e a igreja começou a crescer, Paulo então ele vai ser preso. Ele vai ser decapitado. Ele vai sofrer pelo cristianismo. Você não vai ver em momento algum os judeus, tá? Os judeus, aqueles que não receberam, sendo humilhados. Você vai observar a igreja de Cristo sendo humilhada, tá? Pela igreja de Cristo, o receber Cristo como seu Senhor, a igreja vai ser jogada onde? No Coliseu. E quando ela é jogada no Coliseu, ela é humilhada. Só que em momento algum, por mais que ela é humilhada no Coliseu ali, naquele teatro ali, a igreja, de imediato, quando ela está sendo humilhada ali, naquele Coliseu, ela está sempre acreditando no seu Senhor e no seu Salvador. Só que hoje em dia, infelizmente, a igreja de Cristo, infelizmente, eu falo isso aqui infelizmente,
Infelizmente, a Igreja de Cristo, no século 21, ela está perdendo o seu valor. Mas o porquê ela está perdendo o seu valor? Porque tem muitos irmãos que estão desonrando ela. Tem muitos irmãos que não estão valorizando ela. Tá entendendo? Tem muitos irmãos que estão pecando toda hora. E o porquê que é difícil hoje? O porquê que é difícil hoje a igreja, nós como pregadores pela bondade do Senhor Jesus, por que hoje é tão difícil nós quando vamos pregar o Evangelho e nós ver vidas aceitando a Jesus como seu Salvador? Por que é difícil? Porque tem muitas almas lá fora que se encontram decepcionadas, se encontram frustradas e frustradas. Por quê? Por causa do caráter de muitos irmãos que infelizmente são igreja. Tá entendendo? Por isso que muitos não estão se entregando para o cristianismo, não estão se entregando para Jesus. E na realidade a igreja não pode perder esse valor. A igreja, ela tem que ser exemplo. E outra coisa aqui, que infelizmente a igreja está copiando. Porque essa parábola aqui, por mais que ela está falando a respeito de judeus, igreja, eu aprendo o quê? Que igreja, ela não pode pegar o costume do mundo e trazer para dentro dela. De jeito nenhum. Não. O mundo tem que imitar a igreja. E não a igreja imitar o mundo. Tá entendendo? É por isso que muitas pessoas não estão se entregando para Cristo. Porque as pessoas estão ficando decepcionadas com muitas pessoas. Tá entendendo? Isso infelizmente. Só que eu louvo ao Senhor Jesus, que a Bíblia diz bem claro que é necessário do joio estar no meio do trigo. E por mais que o joio está no meio do trigo, não é dever meu e não é dever seu querer maltratar o joio, tá? Porque quem é que vai tirar o joio? Porque naquele dia quem vai fazer a separação do trigo no meio do joio é Cristo. Tá entendendo? A Bíblia diz bem claro que Cristo vai pegar o joio, ó, vai atar e vai lançar onde? No lago de fogo. Vai queimar como palha. Tá entendendo? E qual é a comparação de um joio para o trigo? Se você ver as imagens, a imagem diz bem clara que a comparação de joio para o trigo é que o joio, quando nasce, ele já nasce em pé. Já o trigo, quando nasce, ele já nasce encurvado, já se encurva. Por quê? Porque está mostrando que ele não precisa ser soberbo. Tá dentro para poder nascer em pé. Porque joio na realidade, eles estão querendo sempre ser melhor do que o outro. Eles estão querendo sempre competir um com o outro. E o joio na realidade, ele quer competir. Ele quer dizer, eu prego mais do que esse. Eu louvo mais do que essa. Eu expulso mais demônio do que esse. Eu expulso mais demônio do que essa. Eu quero dizer bem claro que essas pessoas que fazem isso, sinceramente, são joios. Porque prudente na realidade ela não briga por poder pregar. Prudente na realidade, ela não briga para poder louvar. Prudente na realidade, ela quer fazer a diferença. Por quê? Porque a vocação dela não é competir. A vocação dela é ganhar almas para o reino do céu. Coisa forte. Coisa maravilhosa. Então vocês acabaram de observar essa comparação, tá? Olha, que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Só que olha o que diz aqui no versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha o versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Você que está chegando aí nessa noite, nessa live, hoje o estudo é sobre
as 10 virgens, ok? Seja bem-vindo, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Em Mateus capítulo 25, do seu versículo 3, olha o que diz. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso aqui, irmão, você pode observar, mais uma vez aqui a respeito dos judeus. Tá entendendo? Os judeus estavam tão apegados na lei mosaica, na lei de Moisés, que eles queriam sempre ser os santarrões. Tá entendendo? Vocês podem observar que na lei mosaica, os judeus, aqui os judeus ortodoxos, eles sempre queriam humilhar o outro. Por exemplo, quando você vai observar lá em João, do seu capítulo 8, a Bíblia diz bem claro que os fariseus e os saduceus levaram uma mulher até Cristo, porque aquela mulher foi apanhada num ato de adultério. E eles falaram bem assim, mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. E que tu dizes? Olha só como que eles colocaram Jesus. Eles estavam tão apegados na lei mosaica, eles estavam pegados tanto na lei de Moisés, que eles não queriam ouvir o conselho de Cristo. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Só que Jesus, quando vai dar a resposta para eles, aqueles que pegam pedra, tem que colocar as pedras no chão. Porque quando Cristo olha para eles, a primeira coisa que Cristo vai fazer é desenhar no chão. E quando ele desenha no chão, ele está dizendo para a mulher, eu construo para você uma nova história. E o que eles vão dizer para os judeus que queriam apedrejar ela? Aquele que não tem pecado, atire-te a primeira pedra. A Bíblia diz bem claro que quando eles ouviram aquilo, o que eles vão fazer? Eles vão lançar pedra no chão e não vão apedrejar a mulher. Por quê? Porque na realidade aqui, eles queriam matar aquela mulher. Porque eles estavam tanto ali, querendo mostrar para Cristo, que ele estava tão apegado na lei mosaica, na lei de Moisés, que eles queriam mostrar para Cristo, Cristo, você não é o Messias. Porque você não quer cumprir a lei de Moisés. Tá entendendo isso aqui? Ainda mais quando você vai observar também, quando Cristo ele começa a sair com os seus 12 apóstolos, e os seus 12 apóstolos vai colher espiga para poder comer. De imediato eles vão falar assim, só não é lícito comer no sábado. Por quê? Porque eles estavam apanhados, eles estavam apegados na lei de Moisés. Então, por ele estar apegado na lei de Moisés, eles são comparados como loucas. A Bíblia diz bem claro em Mateus, do seu capítulo 25, do seu versículo 3, que diz, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Então, isso aqui são judeus ortodoxos. Eles estão com vasos, mas não estão com azeite. Ou por que eles não estão com azeite aqui? Porque eles não receberam Cristo como o Messias. Só que, aleluia, olha o versículo 4, olha o que diz. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A igreja recebe Cristo como Messias. A igreja recebe Cristo como teu Salvador. Então a igreja, ela tem a reserva. Primeiro ela recebe Cristo. E quando ela recebe Cristo, ela dá continuidade no Evangelho. Então a igreja tem a reserva. Tá entendendo isso daqui? Então o que a igreja tem? A igreja só não tem Cristo, mas a igreja tem também a terceira pessoa da Trindade. A igreja tem o Espírito Santo, ou Paracletos. A igreja tem o Espírito Santo habitado nela. Tá entendendo? Então, mais uma vez, para aqueles que estão chegando aqui nessa live, aqui nessa parábola aqui de Mateus, do seu capítulo 25, aqui está se mencionando de prudentes e de loucas. Eu acredito
que em Mateus capítulo 25 aqui está se relatando para judeus e para a igreja. Você que está chegando nessa live. Ok? Então, vocês entenderam isso aqui? Que no versículo 4 aqui, diz bem claro, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então a igreja ela tem reserva. Porque a igreja ela recebeu Cristo como Messias. Que coisa maravilhosa. Tá? Só que naquela época, o azeite tinha muito seu valor. Tá? Naquela época o azeite tinha muito seu valor. Tá? E naquela época o azeite servia para remédio, servia para pele, servia para sabão. Tá ok? Então o azeite tinha muito o seu valor naquela época. Tá? Então, e não só tinha muito o seu valor naquela época, muitos pregadores falam, né, que esse azeite aqui está sendo simbolizado como o Espírito Santo. Entendeu? Muitos acreditam também que o azeite simboliza o Espírito Santo. Eu também acredito nisso também. Tá? O azeite ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Ok? Olha o que diz agora no seu versículo 5. Olha o que diz. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 5, mais uma vez. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Vocês observaram aqui no versículo 5 aqui, prudente e loucas aqui, pelo esposo ter demorado, a prudente e a louca aqui, elas vão dormir. Tá ok? As prudentes aqui e as loucas aqui, elas vão dormir. Então olha para cá. Judeus vão dormir. Igreja aqui vai dormir. Só que no versículo 6, olha o que diz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Só que quando você leu aqui no versículo 3, diz bem claro que as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No versículo 4, as prudentes levando as suas lâmpadas levaram azeite de reserva. Que coisa maravilhosa. Judeus, então, no versículo 5, no seu versículo 6, dá a entender aqui que os judeus, por não ter a reserva, pelos judeus não ter o Espírito Santo, e pelos judeus não acreditar que Jesus era o Messias, isso dá a entender que os judeus, eles vão passar pela grande tribulação. E a igreja de Cristo aqui, por ela estar com a reserva, por ela estar com o Espírito Santo, e por ela ter recebido Cristo como Messias, a igreja acredita no arrebatamento. Está entendendo isso aqui? Mais uma vez aqui, para aquele que não entendeu, então mais uma vez, os judeus aqui, no seu versículo 3, vocês observam que eles estão com as lâmpadas, mas não tem reserva. No versículo 4, as prudentes têm as lâmpadas e estão levando o azeite com reserva. Então os judeus, por eles não terem recebido Cristo como Messias, e os judeus não terem o Espírito Santo, eu estou falando aqui de judeus ortodoxos, não estou englobando todos os judeus, porque graças a Deus tem muitos judeus que estão se convertendo ao cristianismo. E por eles se converter ao cristianismo, por eles estão aceitando Cristo como Jesus, eles estão agora participando da bênção da igreja. Tá ok? Então, só que eu estou falando aqui para os judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos aqui,
que não receberam Cristo e até hoje eles esperam pelo Messias. Então no versículo 3, vocês observam aqui que eles estão com lâmpadas, mas não tem reserva. Tá? No versículo 4 aqui, as prudentes têm lâmpadas e estão levando azeite de reserva. Aí no versículo 5 e no versículo 6, prudentes e loucas aqui dormem. Então a igreja e os judeus aqui dormem. Só que os judeus que não o receberam Cristo como o Messias, eles vão passar pela grande tribulação. Tá ok? E a igreja aqui que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, e por ela estar dando continuidade, ela não vai passar pela grande tribulação. Eu, Jonathan, eu acredito. Tem muita gente que acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Eu, Jonathan, eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá ok? A igreja, ela vai passar por tribulações. Tá entendendo? Só que ela não vai passar pela grande tribulação. A grande tribulação, quem vai passar vai ser os judeus ortodoxos, aqueles que não receberam Cristo como Messias. E aqueles que até hoje esperam esse Messias. Só que a igreja sabe muito bem que o Messias já veio. Tá? E o Messias vai voltar agora para poder arrebatar a sua igreja. Tá entendendo isso aqui? Então, eu, Jonathan, eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem muitas bases bíblicas dizendo que Cristo, ele sempre, já no Antigo Testamento, Cristo ele vem sempre poupando os seus. Então dá a entender que Cristo ele vai já poupar a sua igreja da grande tribulação. Só que quem vai passar pela grande tribulação? Quem vai passar pela grande tribulação são os judeus ortodoxos. Quem vai passar pela grande tribulação vai ser aqueles que não receberam Cristo. Só que na live também, tem muitas pessoas, nessa live que está sendo transmitida aqui nessa noite, tem muitas pessoas que falam bem assim também, mas, Jonathan, eu não sou evangélico, mas eu tenho um Cristo no meu coração. Por isso eu vou ser salvo? Tem muitas pessoas que falam, tipo assim, eu tenho um Cristo no coração, eu não preciso ir para a igreja. Tá? Eu não mato, eu não roubo, eu não estrupo ninguém, não faço nada, eu sou um santarrão. Mas eu vou ser salvo? Eu quero dizer para você que se você não receber Cristo como teu Salvador, você não vai ser arrebatado. E você não vai ser igreja. Porque não tem, por mais que você fala que você tem Cristo no coração, mas você não quer participar do corpo. Aleluia! Porque quando você faz uma aliança com Cristo, você agora ali você entra na bênção da igreja. E você agora ali é membro dessa igreja. Tá entendendo isso aqui? E a Bíblia diz bem claro, em Lucas capítulo 12, do seu versículo 18, diz bem claro: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos de Deus. Então, por exemplo, não tem como você querer falar que você, que o teu coração está por Cristo, mas você não está querendo fazer uma aliança com Cristo, porque na realidade, aquele que recebe Cristo, ele automaticamente ele se torna a igreja. E automaticamente essa pessoa que faz essa aliança com Cristo, ela participa do membro, do corpo, tá entendendo? Ali da igreja. Então o que acontece? Quando essa pessoa faz aliança com Cristo, ela não pode viver as mesmas práticas que ela vivia lá atrás. Tá entendendo? Ela não pode de jeito nenhum. Ela tem que viver
o novo. Ela tem que descer as águas, ela tem que sepultar a velha criatura, ela tem que participar da ceia. Então ali essa vida ela se torna igreja. Então não tem como, você que está também nessa live aí, você que fala que você não precisa ir para a igreja, eu quero dizer para você que sim. Se você não faz uma aliança com o Senhor Jesus, e se você não quer estar em comunhão, você não é igreja. E você não vai ser arrebatado. De jeito nenhum. Tá ok? Então aqui, no versículo 6, mais uma vez, olha o que diz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. A igreja, então, ela espera o arrebatamento. A igreja, então, ela acredita no arrebatamento. Tá? Só que, infelizmente, também no nosso meio também tem um povinho que não acredita no arrebatamento mais. Tá? Tem um povinho que fala bem assim, já todos os dias eu ouço falar que Jesus vai vir, nunca vem. Esse povinho não acredita mais no arrebatamento. Só que a igreja verdadeira, ela acredita no arrebatamento. Olha só o que me chama, olha só o que nos chama a atenção aqui nesse estudo aqui. No versículo 5, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar aqui é adormecer. Elas dormiram. Agora trazendo aqui para nós como igreja, nós, tá? Eu vou colocar agora os judeus aqui de lado. Eu vou colocar agora aqui para nós como igreja, nós. Olha aqui, isso aqui não é diferente. Tá? No nosso meio aqui, por mais que o esposo está tardando de vir, tem muitos do nosso meio que pelo Senhor está tardando de vir. O que ele quer fazer? Ele quer pecar, ele quer falhar toda hora, ele quer maltratar o próximo, ele quer competir com o próximo. Tá entendendo? Pelo esposo está tardando. E pelo esposo está tardando, o que ele quer fazer? Ele quer se afastar de Jesus. Ele quer ir para o mundo novamente. Só que no versículo 6, olha o que diz. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Agora eu vou colocar os judeus novamente. Quando ouviu esse clamor aqui, você observa que as loucas aqui, elas estão com as lamparinas. E as loucas aqui estão com as lamparinas, mas não estão com azeite. Já as prudentes aqui, elas estão com a lamparina e estão com azeite. Mas o porquê dessa louca aqui? Por causa que os judeus mais uma vez aqui, dos judeus aqui que está sendo comparado com uma louca. Os judeus aqui, eles não receberam Cristo como Messias. Os judeus ortodoxos. Tá entendendo? Então por isso que fala bem claro no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu o seu clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Como que os judeus ortodoxos vai ser arrebatados se eles não receberam Cristo como o Messias? Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Você observa que então, essas loucas aqui, quando elas levantam, elas estão com vasilhas, mas não estão com azeite. Já as prudentes aqui, que é a igreja, elas levantam, elas recebem Cristo como Messias, e ela se torna a igreja, e elas estão com a reserva. E essa reserva aqui, eu estou falando do Espírito Santo, que está habitado na igreja. Tá entendendo? Olha o que diz no seu versículo 7. Aleluia! Ó, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 7 mais uma vez. Então todas aquelas virgens se levantaram
e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você entendeu isso aqui? No versículo 7, elas vão ir ao encontro. E por elas ir ao encontro, elas estão preparando as suas lâmpadas. Só que os judeus aqui, eles estão com as lâmpadas. Só que as suas lamparinas se encontram já apagadas. Tá? As lamparinas dos judeus ortodoxos já se encontram apagadas. Por quê? Por causa que até hoje eles esperam pelo Messias. E a lamparina aqui da igreja está acesa. Tá? A lamparina aqui da igreja, ela está acesa. Tá ok? Só que, mais uma vez agora, ó, eu vou pegar os judeus agora, ó. Vou pegar os judeus, vou colocar de lado agora. Tá bom? Vamos agora falar só da igreja. Tá? Vamos falar agora só da igreja aqui agora, ó. Ó o versículo 8. Olha o que diz. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por mais que aqui a comparação dos judeus e a igreja aqui, eu também consigo entender nisso daqui, porque por mais que quando você lê aqui, por mais que você quando leu no versículo 3, dizendo que estavam com as vasilhas, só que não tinha azeite. Tá? No versículo 4, as prudentes estavam com as lamparinas e estavam com azeite de reserva. Tá? Quando você, agora aqui, eu entendo também, por mais que é de judeus a igreja aqui, eu entendo aqui no versículo 8 aqui, tá? Eu entendo aqui no versículo 8 aqui, que diz bem assim: as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Eu entendo aqui que no nosso meio, infelizmente, quando você leu também lá no seu versículo 5, por mais que o esposo está tardando de vir, todas elas dormiram. Tá? Todas elas dormiram. Só que elas vão ser despertadas pelo clamor. Tá? Elas vão ser despertadas pelo clamor. Só que quem não tem a reserva, fica desesperado. E quem tem a reserva já fica alegre. Tá entendendo? Então, mais uma vez, eu vou tirar os judeus de lado aqui e vou trazer aqui para a igreja. Quero que você entenda isso aqui agora, por favor. Tá bom? Diz bem assim, ó. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que acontece? Pelo esposo está tardando de vir, no nosso meio, infelizmente, tem muitas lamparinas apagadas. Tem muitas lamparinas que já não está mais acesa. Tem muitas lamparinas que não tem mais fogo. Tá entendendo? Só que quando você vai ler o versículo 3, você vai ver o desespero. O versículo 3 aqui é um desespero. Tá? Você lê comigo aí o versículo 8. Olha o que diz. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso... Daqui é um desespero. Tá? Olha, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso aqui é um desespero. Tá? Vamos ver isso aqui. Por mais que isso aqui é um desespero, aqui no versículo 8, eu consigo entender aqui também no nosso meio como igreja, que tem muita gente já desacreditada e desacreditado que Jesus vai vir. E por eles estão agora desacreditados e desacreditada, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer agora viver a sua prática novamente. A prática a qual eles viviam lá atrás. Eles vão querer se afastar do evangelho. Tá? Eles vão querer fazer bagunça. Eles já não conseguem mais levar mais a sério mais o evangelho. Por quê? Por causa que o esposo está tardando de vir. Só que no versículo 8 aqui, há um desespero.
Porque no versículo 5, no seu versículo 6, há um clamor dizendo, aí vem o esposo. Tá? Aí no versículo 7, todas elas se preparam. Aí no versículo 8, vem o desespero de quem não tem a reserva. Abra comigo, por favor, lá em Apocalipse, do seu capítulo 3, do seu versículo 11. Abra a tua Bíblia, vamos conferir isso aí. Olha só essa comparação aí, coisa maravilhosa. Olha, ele disse bem assim no versículo 8. Eu quero que você leia e entenda isso aqui. Ó, versículo 8 de Mateus capítulo 25. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz. Você está com a sua Bíblia Sagrada, por favor, acompanha comigo. Apocalipse capítulo 3, do seu versículo 11. Olha o que diz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Mais uma vez, por favor, leia aí. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então você acabar de acompanhar em Mateus capítulo 25, do seu versículo 8, o desespero agora das loucas querendo um pouco do azeite das prudentes. Só que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz bem claro, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está entendendo isso aqui? Você consegue entender essa comparação aqui em Mateus capítulo 25, do seu versículo 8, e de Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O desespero agora, de quem agora está querendo buscar. Está entendendo isso aqui? Só que eu entendo aqui, louvado é o nome do Senhor Jesus, o arrebatamento. Está entendendo? E pelo Senhor Jesus já está próximo em arrebatar a sua igreja, você pode observar que os sinais já estão se cumprindo aí. Tá? Muitas doenças já estão vindo sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro. Isso é sinal, isso são tudo sinais. Isso é tudo para que a Bíblia venha se cumprir. Tá? Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Você pode observar que já está se cumprindo. Tá? Então aqueles que estão brincando, eu coloco os judeus aqui, ortodoxos, de lado, e eu estou falando agora estou falando aqui para a igreja. Tá? Porque por mais que a vinda de Cristo está tardada ainda, por mais que Cristo não veio buscar a tua igreja ainda, tem muitos na casa do Senhor brincando. Não estão mais acreditando no arrebatamento. E por eles não estão acreditando no arrebatamento, o que vai acontecer? Eles não estão querendo buscar mais como antes. Não estão querendo se preparar mais. Não estão querendo guardar reserva. E é o Espírito Santo. Está entendendo isso aqui? Só que o desespero é: dai-me um pouco do vosso azeite. Aleluia, louvado é o teu santo nome, ó Deus. Como que você vai dar o teu azeite se você já foi arrebatado? Como que a igreja, quando ser arrebatada, vai dar o azeite para aqueles que ficaram se ela já foi arrebatada? Me explica isso aí, por favor. Não tem como. Então, se nós, como igreja, estamos percebendo que esse povinho aí, que estão brincando na igreja, não querem nada, nós, como igreja, nós temos que sempre avisar eles: ó, não brinca não. Porque Jesus de Nazaré vai voltar. Está perto demais a vinda do nosso Senhor.
Você acredita nisso? Se você acredita nisso, diz amém. Fale, eu creio no arrebatamento. Eu creio que o meu Senhor vai vir buscar a igreja dele. Eu creio que o Senhor Jesus vai me tirar dessa terra. Eu creio que o meu corpo vai ser glorificado. Eu creio que eu vou ser recebido nas nuvens, nos ares. Eu creio que eu vou participar da boda do Cordeiro. Aleluia. Olha o versículo 9 agora. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. Então nós como igreja aqui, nós temos que sempre falar para essas pessoas que estão brincando e dizer, se prepara, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se prepare no jejum, se prepare na palavra. Consagre a tua vida. Porque Jesus vai voltar. Porque para aquelas pessoas que brincam na igreja, como que elas vão receber o azeite quando Cristo arrebatar a igreja dele? Não vai ter como mais. Então, se nós ainda, como igreja, se encontramos aqui na terra ainda, nós temos esse papel de incomodar essas pessoas que estão brincando e falar, o arrebatamento é real. O arrebatamento vai acontecer. Ok? Ó o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, olha que coisa interessante aqui. Versículo 10 de Mateus capítulo 25. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aleluia. Você consegue entender isso aqui? Que quando, em Mateus capítulo 25, do seu versículo 8, diz bem claro que elas vão querer reserva das prudentes. Então as prudentes vão falar bem claro, só vai até a feira e compra azeite. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz bem claro, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então a prudente aqui já está preparada. A igreja aqui já está preparada. Enquanto aqueles que brincam no evangelho não estão preparados. Mas a igreja que está preparada, a igreja vai querer animar aqueles que estão desacreditados ou desacreditada. Só que o que me chama a atenção aqui do seu versículo 10 é que a prudente aqui, ela vai entrar pela porta aonde o noivo se encontra. E o texto diz bem claro que fechou-se a porta. Olha só que o texto diz bem claro, em Mateus capítulo 25, do seu versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, olha, isso daqui é as loucas, E tendo elas ido comprá-lo, as loucas agora elas vão querer comprar o azeite, Chegando o esposo, olha, quando elas vão comprar o azeite, o esposo já tinha chegado, Isso aqui é sinal que aqueles que estão brincando no evangelho, vai ser tão tarde para eles que eles vão ficar frustrados quando o esposo vem arrebatar a igreja. Porque vai ser muito rápido. Vai ser no abrir e piscar de olhos. Então observe só, E tendo elas ido comprá-lo, daqui as loucas, E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Olha que coisa, irmão, olha que coisa tremenda. Chegou o esposo.
Olha, e as que estavam preparadas, aleluia, entraram com ele para as bodas. O que é boda? Casamento, festa. E o texto bem claro, ó. E fechou-se a porta. Aleluia. Eu quero dizer para você que também se encontra nessa live, que não acredita no arrebatamento, que está desacreditado ou desacreditada dizendo que Jesus não vai vir, eu quero dizer para você que Jesus vai vir sim, buscar a sua igreja. Você que está fraco na fé, eu convido a você a novamente buscar o teu Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu convido a você a jejuar novamente. Eu convido você a ler Bíblia novamente. Eu convido você a pagar preço pela tua vida. Eu convido você a acreditar que o teu noivo vai vir buscar você. Então o versículo 10 aqui está dizendo bem claro que as loucas que não estavam mais acreditando, quando elas vão à feira comprar o azeite, o esposo já tinha vindo. E já que estavam preparadas, vai ser recebida, e diz o texto bem claro que fechou-se a porta. Vamos navegar na Bíblia aqui, que nós gostamos de Bíblia. Vamos ler o que diz lá em Gênesis. Ó, abra comigo a vossa Bíblia. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 10, diz bem claro, diz aqui. Agora, abre a vossa Bíblia, lá em Gênesis, do seu capítulo 7, do seu versículo 16. Por favor. Gênesis, do seu capítulo 7, do seu versículo 16. Olha o que diz. Gênesis capítulo 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. Olha só a comparação de Mateus capítulo 25, do seu versículo 10, com Gênesis capítulo 7, versículo 16. Mais uma vez para você poder entender. Ó. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou-a por fora. Ou fechou a porta. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? A Bíblia diz bem claro que quando Deus chama Noé para uma missão, a Bíblia diz bem claro que Noé ele foi o mensageiro da justiça naquela época. Ele pregou o evangelho 120 anos, dizendo que o dilúvio iria vir sobre a face da terra. Só que o povo, quando ouvia Noé pregar, quando ouvia que Noé estava falando sobre a destruição, o povo não estava acreditando. A Bíblia diz bem claro que ali estava dando em festa, em casamento e em bebida. Noé estava proclamando ali e o povo não estava acreditando. Só que a Bíblia diz bem claro que enquanto o povo não está acreditando, Noé está fazendo o quê? Está construindo a arca. Enquanto ele constrói a arca, o povo não está acreditando. Só que quando a arca já está sendo construída, quando a arca já está pronta, a Bíblia diz bem claro que Deus pede para que Noé coloque na arca cada espécie de macho e de fêmea de animais dentro da arca. A ordem de Deus entra na arca, macho e fêmea dos animais. Então os animais ouvem a voz divina e então os animais agora vão entrar para dentro da arca.
E ali então Deus ele pede para que Noé entre com sua esposa, com 100 cães de Jafé, com seus 3 filhos, e com as 3 esposas de 100 cães de Jafé. Então a família de Noé, a Bíblia diz bem claro que então agora é salva. E no versículo 16, quando é tudo concluído, a Bíblia diz bem claro que e fechou o Senhor por fora. Isso nos dá a entender, de Gênesis capítulo 7, do seu versículo 16, e de Mateus capítulo 25, do seu versículo 10, a porta é o próprio Cristo. A porta é o próprio Salvador Jesus Cristo. A porta é o próprio Senhor. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O mundo está tendo oportunidade de ouvir o Evangelho. O mundo está tendo oportunidade de ouvir que Jesus está voltando. O mundo está tendo oportunidade de ouvir que Jesus virá buscar a tua igreja. E a igreja, aqueles que brincam, também estão tendo a oportunidade de ouvir que Jesus está por vir. Eu quero dizer bem claro aqui nessa live e falar para você que Jesus de Nazaré, ele está voltando para poder buscar a sua igreja. Triste vai ser para aqueles que estão brincando no Evangelho, quando o seu Senhor vier buscar a sua igreja, e quando esses não ter mais a oportunidade de ouvir as prudentes pregar. Aleluia. Está entendendo isso aqui? E para nós encerrarmos, olha o que diz agora o versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha para cá. Lá em Gênesis capítulo 7, 16, bem claro que ele é a própria porta. Porque é ele que fechou a porta, correto? E lá em Mateus capítulo 25, do seu versículo 10, bem claro que o Senhor Jesus está sendo comparado com uma porta e ele fechou a porta. Agora no versículo 11, a Bíblia diz bem claro que as loucas agora vai e começa a bater na porta e dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que o que me chama a atenção aqui é, tá? Agora eu estou colocando os judeus aqui de lado, tá ok? E estou aqui falando para a igreja. O que me chama a atenção aqui é que elas vão dizer bem assim, ó: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O porquê que o teu Senhor então não abriu a porta? Se elas chamavam de Senhor. Há uma dúvida aqui. Por que que elas batem na porta? Ó, elas fazem isso aqui, ó, a comparação, ó. Elas batem, ó, na porta, ó: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ó. Só que a porta já está fechada, ó. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O que é isso aqui? O arrebatamento já veio e não tem como mais clamar. A pessoa, quando ficar, ela vai entrar em desespero, que ela vai falar: Senhor, Senhor, me arrebata, Senhor, Senhor, me tira daqui. Só que vai ser tarde demais. E essa pessoa, ela vai passar pela grande tribulação. Está entendendo isso aqui nessa live? Nesse estudo? Só que, se elas estão chamando Senhor, Senhor, abre-nos a porta, vamos ler lá em Mateus, do seu capítulo 7. Acompanha comigo, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Por favor, você que tem a sua Bíblia aí, acompanha comigo. Vamos entender isso aqui, tá ok?
O porquê que lá em Mateus, capítulo 25, do seu versículo 11, diz bem assim: depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Por que o teu Senhor não abriu a porta? Aquilo que eu tinha falado, que não tem como mais a igreja, as prudentes ser arrebatada, a igreja ser arrebatada, quando as loucas ficarem, não tem como mais clamar mais, porque o teu Senhor não vai arrebatar mais ela. Elas vão passar pela grande tribulação e vai ser difícil, tá? Ali vai rolar morte, tá? Ali vai ser necessário morrer, tá? Para poder ser salvo, tá ok? Só que vamos entender isso aqui. Mateus capítulo 25, do seu versículo 11. Vamos entender o que está escrito lá em Mateus, do seu capítulo 7, do seu versículo 1, do seu versículo 21, tá ok? Já estou encerrando já o estudo já. Tá ok? Vamos lá, vamos entender Mateus capítulo 7, do seu versículo 21, com a comparação de Mateus capítulo 25, do seu versículo 11. Olha o que diz Mateus capítulo 7, do seu versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Olha só para isso. Vocês observaram que lá elas bateram na porta? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você conseguiu entender isso aqui? Você conseguiu entender a comparação de Mateus capítulo 25, do seu versículo 11, quando elas batem na porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, com Mateus capítulo 7, do seu versículo 21, que ele diz bem claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Conseguiu entender isso aí? Então, naquele grande dia vai ter muita gente que vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome fiz muitas maravilhas. Só que o Senhor vai dizer bem claro: apartai-vos de mim, maldito, vos que eu conheço. O porquê? Porque essas pessoas aqui, por mais que elas estavam expulsando o demônio, falando em mistério, o que for, elas estavam numa vida pecaminosa. Elas já não estavam acreditando no arrebatamento. Então, por isso elas estavam querendo viver a sua vida de qualquer maneira. Tá? É por isso, então, disso. É por isso que Mateus capítulo 7, do seu versículo 21, traz essa comparação com Mateus capítulo 25, do seu versículo 11. Tá? E para nós encerrarmos aqui, olha o que diz do seu versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu vos não conheço. Você entendeu isso aqui lá? Lá com Mateus do seu capítulo 7, do seu versículo 21 ao 25. Você conseguiu entender? Que ele disse bem claro: não vos conheço. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Olha só que coisa tremenda. Ele disse bem claro: não vos conheço. Não está certo? Só que quando você vai ler no seu versículo 12 agora, diz bem claro: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O porquê que elas bateram na porta, elas chamaram o Senhor, isso dá a entender, aleluia, isso dá a entender que elas conhecem o teu Senhor, mas o teu Senhor não conhece elas. Aleluia. Mas o porquê que o teu Senhor não conhece elas? Mais uma vez, tá? Aqueles que estão chegando nessa live agora, o estudo hoje é sobre as 10 virgens. Tá? Eu trouxe aqui a comparação de judeus com a igreja.
Tá bom? Já estou encerrando já o estudo de hoje. Só que no versículo 12, para aqueles que me acompanham, vocês conseguiram entender e raciocinar isso aqui? Que no versículo 12 diz bem claro, e ele respondendo, você dá a entender que é o próprio Senhor que está respondendo, ó. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que eu vos não conheço. Mas como assim? Mas como assim? Elas conhecem, mas o teu Senhor não conhece. Jonathan, me prova isso na Bíblia, por favor, quero entender isso aqui. Será que isso vai ficar em branco? Isso aqui não pode ficar em branco. Se o teu Senhor, se o próprio Senhor Jesus Cristo não reconheceram elas, sabe por quê, meu querido? É porque os nomes delas não estavam escritos no livro da vida. Eu vou provar na Bíblia. Por favor, abra comigo a vossa Bíblia, lá em Apocalipse, do seu capítulo 20, do seu versículo 11. Abre, por favor. Apocalipse, livro das Revelações. Apocalipse, capítulo 20, do seu versículo 11, para nós encerrarmos o estudo. Apocalipse, capítulo 20, do seu versículo 11. Você que pegou a tua Bíblia, vamos ler o porquê que o Senhor delas não conheceram ela, porque como eu tinha falado para vocês, que o nome dela não estava escrito no livro da vida, por isso que o Senhor não conheceu elas. Então olha o que está escrito em Apocalipse, do seu capítulo 20, do seu versículo 11. O tema aqui na minha Bíblia, na minha Bíblia está escrito bem assim, o juízo final, não sei como está na sua, tá? Mas pode estar a mesma coisa. Diz bem assim no seu versículo 11, até o versículo 15. Olha o que diz. Interessante, ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então olha aqui, para todas essas pessoas aqui, que estão aqui, nesse grande trono branco aqui, todas essas pessoas aqui, elas vão ser condenadas, tá? Todas essas pessoas aqui que estão no trono branco aqui, do seu capítulo 20, do seu versículo 11 ao 15, elas vão ser condenadas. E elas vão ser lançadas no lago de fogo. Tá ok? O porquê? Porque os nomes delas não se encontram no livro da vida. Vamos ler aqui, ó. E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Mais uma vez aqui, eu paro aqui. Está aqui bem claro aqui, ó, os livros, não está o livro, tá? Se ele falasse o livro, era um só livro. Mas aqui está dizendo no plural, os livros. Isso dá a entender que vai ter outros livros, tá? Aqui, ó, e vamos continuar, ó. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Aleluia, você entendeu isso aqui? Vai se abrir outros livros, e também vai se abrir o livro da vida. Olha aqui. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Que coisa interessante. Segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15, para encerrarmos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então isso dá a entender, de Mateus, do seu capítulo 25, do seu versículo 11, pelo teu Senhor não ter abrido a porta presa ali, dá a entender que o nome delas não estava escrito no livro da vida. Você conseguiu entender isso aqui? Essa comparação
de Mateus capítulo 25, do seu versículo 12, com Apocalipse capítulo 20, do seu versículo 11 ao 15. Você conseguiu ler isso aqui, essa comparação? Então, o que eu quero dizer aqui para a igreja, para nós ser salvos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, como que nós vamos ser salvos? A Bíblia diz bem claro que o mar vai dar os mortos, o inferno vai lançar os mortos, a terra vai lançar os mortos. Para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo, que estará sentado no grande trono branco. Essas pessoas que estão lá em Apocalipse capítulo 20, do seu versículo 11 ao 15, diante do grande trono branco, essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo. Por quê? Porque o nome delas não está escrito no livro da vida. Então nós, como cristãos, nós como prudentes, nós temos que ser exemplos para as loucas. Está entendendo isso aí? Então nós temos que ser exemplos para as loucas. E para nós sermos salvos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Está entendendo? E nós encerramos aqui no versículo 13, o que diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui eu fecho a Bíblia, dizendo para cada um de nós: a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Jesus de Nazaré vai vir buscar a sua igreja. A qualquer momento milhares e milhares de pessoas desaparecerão da face da terra. E as mídias vai ter que relatar e falar que milhões de pessoas desapareceram da face do mundo inteiro, do Brasil, da Argentina, da Holanda, da Bélgica, da África, da Ásia, dos Estados Unidos, do Japão, o país que for, aonde a igreja estiver, ela vai ser arrebatada. E a mídia vai ter que falar que milhares e milhares de pessoas desapareceram da face da terra. Em Mateus capítulo 24, do seu versículo 42 diz: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Hoje foi só isso. Hoje foi esse estudo rico, abençoado para as nossas vidas. Aqueles que ficaram comigo nessa live, eu quero primeiramente agradecer a Deus. E abaixo de Deus, quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até essa hora, nessa live, nesse estudo, ok? Sobre as 10 virgens. Tá, ok? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá bom? Para mim foi uma honra. Ok? Para mim foi uma honra ter vocês comigo aqui nessa live e ter comigo aqui nessa noite, aqui nesse estudo. Tá ok? Mas se tiver alguma vida que quer fazer aliança com o Senhor Jesus Cristo e quer receber o teu Senhor como seu único Salvador, eu quero orar pela tua vida neste exato momento. Só você levantar as suas mãos aí na sua casa, que o teu Senhor, Ele vai ao teu encontro e vai colocar o teu nome no livro da vida e vai naquele grande dia falar para você: venha, bendito de meu Pai, entrai pelas portas que eu preparei desde a fundação do século. Amém? Senhor, quero apresentar, ó Pai, essa alma, Pai, que está querendo fazer aliança contigo nessa noite. O Senhor conhece, ó Pai, cada coração. Essa alma, ó Pai, que não aguenta mais esse sofrimento. Ó Pai, essa alma, Pai, que não aguenta mais. Ó Pai, essa alma, Pai, que quer o Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa mudar o quadro dessa alma. Ó Pai, que o Senhor possa mudar a história dessa alma. Ó Pai, que o Senhor possa tirar esse fardo pesado dessa alma agora e que o Senhor possa colocar o teu fardo leve. Que o teu Espírito Santo possa estar habitado nessa alma agora, neste momento. Ó Pai,
Perdoa os pecados dessa alma. Que o nome dessa alma, meu Pai, possa estar escrito agora para no teu livro da vida. Que possa haver, meu Pai, uma grande, linda festa por essa vida e por essa alma que está fazendo aliança contigo nessa noite. Mas aqueles, ó Pai, que não querem o compromisso, aqueles, ó Pai, que não querem fazer aliança contigo, ó Pai, adquire mais uma oportunidade para essa alma e tenha misericórdia, Senhor. Quero entregar desde já também esse estudo, quero te agradecer pelo estudo a qual o Senhor nos adquiriu. Que nós possamos, ó Pai, colocarmos em prática esse estudo. Quero, Pai, apresentar a vida para os meus irmãos que ficaram comigo até aqui nesse momento, nessa live e nesse estudo. Que o Senhor possa, meu Pai, capacitar cada um deles cada dia mais. Fortaleça, Pai, cada um deles. Que a Tua presença possa estar na vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Seja com cada um deles. No nome do Senhor Jesus, Pai, sara o nosso Brasil. Sara, ó Pai, esse mundo inteiro, ó Pai, desse vírus. E que esse mundo possa saber que existe um Deus que manda no céu, que manda na terra e que manda debaixo da terra. Nós cremos, ó Pai, na resposta do Senhor sobre essa nação brasileira. Nós cremos, ó Pai, na resposta do Senhor sobre esse mundo. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor há de sarar esse mundo desse vírus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a você, tá, querido e querida, por você ter ficado comigo até aqui, comigo nessa live, nesse estudo. Tá, que Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar o teu ministério, Deus possa abençoar cada um de vocês. Tá bom? Amanhã nós teremos mais um dia, com estudo, tá bom? E que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, tá? Eu espero também que cada um de vocês está comigo no próximo estudo, ok? Assim, quero agradecer a todos e que todos ficam na paz do Senhor Jesus. Amém? Um abraço.